com notícia diretamente de Brasília, porque o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou neste sábado que pretende cobrar explicações do TSE sobre urnas irregulares nas eleições. Paula Lobão, ao vivo com a gente. Boa noite, Paula. O que disse o parlamentar? Tudo bem? Boa noite para você, boa noite a todos. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que vai apresentar um estudo ao Tribunal Superior Eleitoral, um estudo sobre problemas que foram detectados nas urnas eletrônicas fabricadas antes do ano de 2020. Esse vídeo foi gravado hoje à tarde, aliás, desde a tarde de sábado é o assunto que rola aí nas redes sociais, viralizou nos grupos de WhatsApp. Nesse vídeo, Valdemar Costa Neto não entra muito em detalhes, mas ele fala em provas e diz que essas urnas eletrônicas fabricadas antes de 2020 têm o mesmo número de patrimônio e que isso impossibilitaria aí uma checagem antes das eleições. Vamos ouvir então o presidente do PL. Nada de ter nova eleição, não vamos propor nada disso, não queremos tumultuar a vida do país. Mas tem umas urnas que tem que ser revistas e nós vamos aí propor para o Tribunal Superior Eleitoral já na terça-feira, até terça-feira, essa nossa nova proposta. Pelo estudo que nós fizemos, tem várias urnas que não podem ser consideradas. Tem ideia de quantas urnas e quais locais, presidente? Não, é no Brasil inteiro. São as urnas de 2020 para baixo, são as urnas antigas. Todas elas têm o mesmo número. Não tem patrimônio, não tem como controlar a urna. Você vai checar a urna antes da eleição, são todas com o mesmo número. Então nós estamos entrando com esse documento, já temos a prova e nós vamos mostrar que essas urnas não podem ser consideradas. Então, mas isso muda o resultado. Não podem ser consideradas. Agora vamos ver o que o TSE vai resolver, vai decidir. Nós não queremos propor nova eleição, mas tem que decidir. Pois é, como você viu aí, várias vezes o presidente do PL afirma e reafirma que não quer tumultuar, que ele não quer propor novas eleições, que ele não quer que sejam anuladas as eleições atuais, ele só quer que esse estudo seja verificado pelo TSE de forma séria, que então o TSE deve responder a essa questão e dizer quais são as providências que serão tomadas e que esse documento vai estar na mão do TSE na próxima terça-feira. Vamos ouvi-lo novamente. Veja bem, se elas têm o mesmo número, como que você vai checar a urna antes da eleição? E são, sabe quantas urnas? Eu não tenho, mas eu acredito que sejam umas 250 mil urnas. Todas as urnas antes do ano 2020 têm o mesmo número de patrimônio. Não tem como você controlar a urna. Você checa antes da eleição, todas têm o mesmo número. Então nós estamos entrando com isso, eles vão ter que resolver isso aí. Agora, presidente, isso não foi visto antes da eleição? Não existe uma vistoria? Olha, isso é culpa dos funcionários do TSE, porque a direção do TSE, Marcos, a direção do TSE não tem conhecimento disso. Porque eu conversei com o ex-diretor do TSE, que é um juiz de direito, o Sandro, e ele me falou, ele estava lá até 6 meses atrás, e ele me disse, é um homem honesto, está ajudando a gente, e que não teve conhecimento também. O pessoal de cima não sabe que existe isso lá embaixo. E o nosso pessoal, e a insistência do Bolsonaro para ver esse assunto, eu tinha tranquilidade, porque eu disputo a eleição desde 1990, e as urnas estão aí desde 94. Nunca tive preocupação com isso. E eles insistiram comigo. Aí insisti com o pessoal, eles foram lá e descobriram isso aí. Temos tudo já comprovado, tudo fotografado, tudo colocado em cartório. Agora nós não queremos nova eleição. Nós não queremos agitar a vida do país. Mas eles têm que decidir o que vão fazer. Tem que fazer, eles têm que fazer. O senhor tem noção mais ou menos de quanto em votos poderia modificar o resultado? Não, ainda eu vou ter esse estudo só na segunda-feira. Tem muita gente trabalhando nisso. Na segunda-feira eu vou ter isso aí. Mas além disso que o senhor falou, cada urna tem a Cerésima e tem o P1. Isso não serve. Essas urnas têm o mesmo número. Não tem como você identificá-las. Então, quer dizer, o TSE, eu tenho certeza
porque a direção do TSE não tem conhecimento disso. Eles vão ter que resolver o que fazer, é eles que decidem o que fazer. Nós não queremos propor nova eleição, não queremos agitar a vida do país, mas eles têm que resolver. Bom, acabamos de exibir então as falas do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. E hoje, para comentar as notícias do dia comigo aqui no estúdio, o deputado estadual, Coronel Telhada. Coronel, boa noite para o senhor, seja bem-vindo. Já começo repercutindo, então, as falas de Valdemar Costa Neto. Ele disse que a intenção não é ter a anulação do resultado eleitoral, mas a gente sabe que se forem constatadas eventuais irregularidades, os resultados estarão em xeque. Com certeza. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar com você aqui, com todos os telespectadores, com todos que nos ouvem. Realmente é mais um problema que surge nessa famigerada eleição. Mais uma dúvida, mais um senão aos milhões que já existem, porque a população está polvorosa, a população está preocupada. Muitas dúvidas surgiram, aliás, aqui infelizmente no Brasil, quem tem dúvida passou a ser criminoso, muita gente sendo punida por isso, perdendo sua rede social. Então é um motivo sério, porque o que o Valdemar traz aqui, ele até foi muito polido, ele foi muito liso, falou que não querem novas eleições, que o TSE não sabia disso, que ninguém sabia disso, foi alguma coisa que foi pesquisada, mas isso mostra mais uma vez a fragilidade desse sistema de urnas eletrônicas, isso mostra mais uma vez que o TSE não pesquisou a fundo, não se resguardou a fundo, não pesquisou, não fez, enfim, não cumpriu a lição de casa, de modo que tomasse todas as cautelas para que não houvesse furo nessas eleições. Cada vez vem surgindo novas dúvidas, novos senões, e isso está trazendo uma estabilidade terrível no país, sem dizer que o TSE, principalmente o presidente do TSE, se nega a passar informações, a passar o código-fonte, enfim, são coisas que vão se acumulando, e agora ele diz que tem provas. Ótimo, se tem provas, eu espero que essas provas sejam apresentadas e sejam observadas, porque a nossa preocupação, qual é que é? Se apresentam as provas e daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano vem a resposta que era isso ou não era isso. Então, se há uma dúvida, há provas a respeito. Eu entendo que isso tem que ser analisado de imediato, com toda a seriedade possível, e se constatado realmente, ele fala em aproximadamente 250 mil urnas. Façam uma ideia mais ou menos em quantos representem votos. Fala em todo o Brasil. Então, no meu entendimento, isso pode inclusive fazer com que haja uma revisão do primeiro turno também, onde foram votados prefeito, ou melhor, governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. É uma preocupação, tem que ser analisado a fundo, com cautela, com equidade e principalmente com muita justiça, porque infelizmente é o que nós não temos visto até agora nessa eleição, em toda essa loucura que se transformou a eleição de 2022. Coronel, e a gente sabe que muitas manifestações estão sendo feitas por todo o Brasil justamente por manifestantes contrários ao resultado da eleição do segundo turno. O senhor acredita que essa fala, esse estudo que Valdemar Costa Neto diz que foi feito, que mostra que pelo menos 250 mil urnas estariam com um problema, podem fomentar ainda mais estes atos? Com certeza, hein? Eu acredito que pode inclusive inflamar um pouco mais os ânimos, mas eu não acredito que esses milhões de pessoas que estão na rua são contra o resultado. O que eles são contra é a falta de transparência, o mistério que se transformou a eleição de 2022, é a sonegação de informações, todo o sistema, desde o início da eleição, a maneira que as coisas foram feitas, uma maneira totalmente tendenciosa. Um lado podia tudo, o outro lado não podia nada. Isso tudo foi acarreando uma série de problemas que acabou resultando nesse final da eleição e essa movimentação popular em todo o Brasil. Lembremos sempre, uma manifestação legítima, uma manifestação constitucional, uma manifestação puramente do povo brasileiro. Não há lideranças, até o TSE tentou se achar uma liderança, quem está fomentando, quem está dando comida, não há liderança, é uma manifestação única e exclusiva do povo brasileiro. Com certeza, mais provas chegando fomentarão ainda mais, ou até, quem sabe, inflamarão ainda mais os ânimos desses manifestantes, desses brasileiros que estão há dias nas ruas.